Como usar a IA para produzir vídeos mais rápidos? Eu vou contar um pouco da minha história aqui, como eu saí de produções de 100 vídeos por mês com quase 100 pessoas para hoje produzir 200 mil vídeos por mês com apenas 7 pessoas. Eu sou Leandro Alvarenga, sou empresário há quase 2 décadas no setor de tecnologia criativa, também escritor e sou o fundador do movimento O Novo Audiovisual. Então, agora vamos aos 8 passos que vai mudar a sua velocidade em sua produtora. O primeiro passo é o gargalo do tempo, né? Onde que você está perdendo tempo na sua produção? Está perdendo tempo, às vezes, em todas as etapas, está perdendo tempo em uma das etapas, está perdendo tempo na edição, está perdendo tempo no briefing, está perdendo tempo na pós-produção. Você precisa entender onde está esse gargalo. Às vezes são todos os processos, às vezes tem um específico que está gargalando inteiro. Então vocês precisam entender onde vocês gastam esse tempo na sua produção. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é automação para velocidade extrema, ou seja, você mapear onde você consegue automatizar esses processos. Você já entendeu onde estão esses gargalos e agora você precisa automatizá-los, esses processos. Então vamos pegar, por exemplo, um briefing. O que eu posso automatizar o briefing? Às vezes, quando eu comecei na produção, por exemplo, eu pegava um briefing, era um atendimento, ficava lá ouvindo durante 1, 2 horas o cliente, depois o que ela lembrava de memória, ela escrevia um debriefing no e-mail e passava para o cliente. Hoje, por exemplo, a gente tem ferramentas que transcrevem automaticamente e já sumarizam isso, ou seja, isso é uma produção em escala de um briefing, que antes a gente precisava de horas, às vezes o atendimento pedia um dia inteiro só escrevendo aquele briefing, que precisava lembrar aquela parte. Então, olhe para isso e automatize todos os processos possíveis com as ferramentas que você já possui. Isso já é um grande ganho de escala na sua produção. Então, o terceiro passo é o fluxo de trabalho otimizado para velocidade. Primeiro, você precisa entender como que você faz, qual a velocidade que você faz determinadas coisas. Vamos supor, o roteiro. Você normalmente faz o roteiro, sei lá, em 2 dias, então você já tem uma temporalidade. Então, vamos otimizar para velocidade. Quanto que você consegue diminuindo dia após dia aquilo de forma sistemática, até um ponto que chegue a horas, minutos, enfim, você vai sistematizando e cada dia melhorando cada vez mais esse ponto. Então, essa energia precisa ser gasta o tempo todo fazendo esses processos. Outro passo interessante é o checklist em 7 dias. Então, você vai colocando passo a passo que vai ter que fazer cada dia. Porque não adianta você falar assim, o briefing tem 7 dias, né? Demora 7 dias. Mas, o que você vai fazer com isso? Você precisa ter um checkpoint de cada ponto, ou seja, em 7 dias você precisa entender, eu preciso entender quanto que custa meu designer, por exemplo. Então você vai lá, coloca qual o tempo que ele demora hoje, o que você vai fazer amanhã. Durante 7 dias você tem que ter um diagnóstico claro sobre essas pessoas. Então você fala assim, olha, esse custo foi exatamente isso. E você vai seguindo esse processo durante, no máximo, 7 dias, você tem um diagnóstico claro de cada setor. E você pode fazer isso de forma concomitante, você não precisa fazer um após o outro. Pode fazer todos ao mesmo tempo. No máximo, em 7 dias, você tem um quick wins de cada ponto. Fala, não, conseguimos, e você vai mapeando todo esse processo. O quinto passo é o comparativo. Quando você mapeou todos os processos, você já entendeu tempo que você gastava, você já fez 100 automatizações. Agora você já sabe quanto tempo você gasta nesse novo processo. Ou seja, você sabe de onde você partiu e aonde você chegou. E começa a comparar essas coisas. E aí você começa a entender que você tem pontos a melhorar, que você tem pontos que você foi muito bem. Por que você foi bem naquele ponto? Será que aquele ponto que você foi muito bem, você não consegue transcrever isso para aquele outro ponto que não foi tão bem ou foi normal? Você começa a pegar esses processos e começa a passar por todas as áreas. Então esse processo começa a ficar muito mais claro para vocês. Ou seja, como a gente fazia antes, como nós estamos fazendo agora, fala, nossa, olha a redução de custo. E quando você vê, você já economizou centenas de milhares de reais em economias, de vez de contratar pessoas para fazer esforço repetitivo. E o sexto passo é um passo que as pessoas acham que a IA, você vê que até o momento a gente falou quase nada de IA. Então as pessoas, o que elas fazem? Elas simplesmente colocam a IA na produção e simplesmente não sabem o que fazer com ela. E não vai dar certo, porque a IA ela não faz nada sozinha, a IA precisa de contexto. E o contexto são todos esses passos que nós fizemos, ou seja, você precisa entender onde você veio, para onde você vai, o que é para fazer, quais são os processos, os microprocessos para você usar a IA. Então não adianta você implantar a IA que não vai sair nada. Essa velocidade, ela só vai ser disposta quando você entender esse processo. Então quando você implantar a IA em momento errado, normalmente as pessoas implantam a IA no começo, ou seja, ela nem sabe qual que é o processo, fala, vou fazer o roteiro, põe IA para fazer o roteiro. Não vai dar certo. Você pode até dar certo, mas numa escala não vai dar certo porque ela não é constante. Se você fazer um vídeo, ok, agora você fazer 100 vídeos, 1 milhão de vídeos, não tem como você fazer isso em escala se tiver processo. Independente da IA, pode ser a IA mais poderosa da face da Terra. Se você não tem esse processo claro, você não vai conseguir fazer. O sétimo passo é trazer um caso real para vocês pensar a produção de vocês. Vamos dizer que você é uma produtora que
faz cases de varejo, por exemplo, né? Esses cases de varejo, você precisa regionalizar esses cases. Então, por exemplo, em São Paulo é uma coisa, no Sul é outra, no Nordeste é outra, no Norte é outra, e tem algumas customizações. Porém, o criativo é o mesmo. O que muda talvez é o preço daquele criativo naquele determinado estado, o que muda talvez é a cor, alguma coisa regional, por exemplo, um elemento, ou seja, você tem o mesmo criativo pensado desde o início, porém ele tem customizações. Então você cria esse criativo uma única vez e essas customizações ela ficam à parte, ou seja, você consegue fazer vídeos para os 27 estados sem ter que fazer 27 vídeos diferentes. Ou imagine você fazer uma rede de varejo, você fazer 27 diferentes manipulações de estados com vários SKUs, por exemplo. Imagine isso em grande escala. Então você precisa esquematizar isso no início. Então toda a sua produção, pense ela em blocos, ou seja, o que você pode fazer em blocos. E a oitava dica desse vídeo é uma calculadora que vai ajudar você a entender onde você está nesse novo cenário e para onde você consegue chegar. Ela vai te ajudar em todos esses passos, com algumas simples perguntas, ela vai dar um diagnóstico para você de forma gratuita. Então, clique nesse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai conseguir ter essa calculadora gratuita para você. É isso, até o próximo vídeo.